fuga, né, de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, ele licenciou do mandato para ficar em outro país questão de ordem. do próprio Tá falando do meu irmão, questão de ordem. Eu não posso ser interrompido em questão de ordem, presidente, por favor. Então, assim, eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Então, assim, quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que tem algumas camadas aqui para a gente falar, né? Primeiro, eu acho estranho o Jair Renan Bolsonaro falar em questão de ordem, porque eu não consigo imaginar ele sabendo que é questão de ordem. Então eu queria que tu me dissesse se é isso mesmo, ou se eu estou sendo um pouco exagerado em dizer que ele não tem capacidade nem para isso. Mas a impressão que eu tenho é que ele não tem capacidade nem de saber o que é questão de ordem. Talvez alguém assoprou no ouvido dele. Então essa é a primeira questão que eu queria te ouvir. A segunda questão é como que isso se deu ali no momento, porque a gente te enxerga, mas não enxerga o outro lado. Já estava rolando algum tipo de discussão, já estavam os nervos alterados. Tu trouxe essa pauta no microfone ou isso já estava sendo discutido por vocês antes? Tu nos dá um pouco o ambiente disso para a gente saber se ele já estava preparado para entrar com uma questão de ordem. E a terceira coisa que me parece fundamental é depois disso o que aconteceu? Deu algum tipo de briga lá dentro, algum tipo de discussão à lá MBL? Fala essas questões para nós, por favor. Vamos lá. Como aconteceu ali, né? Um vereador que é do Democracia Cristã, da base, é o líder do governo da prefeita aqui, que é do PSD, ele foi para a tribuna e falou sobre o caso. E quando ele fala sobre o caso da fuga do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e ele tenta falar sobre tudo que tem acontecido no Brasil, e ele me cita, por isso que eu digo, eu fui citado. Ele fala, vereador Eduardo Zanata, e me cita diretamente. Depois eu vou para a tribuna, ali era o tema livre que nós temos, antes de começar a ordem do dia. Cada vereador tem até 5 minutos para falar de qualquer tema, antes da gente entrar na discussão dos projetos de lei, e eu vou para a tribuna, falo, a minha fala, se eu não me engano, foi ali na terça-feira sobre o novo PAC, falo sobre temas da cidade, e no final eu falo, eu só não entendo por que eu fui citado, na fuga de um deputado federal. E aí eu deixo bem claro, professor, que eu falo sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque depois teve essa tentativa falsa de vitimização, de tentar trazer o debate público para algo individual, familiar. Eu falo de um deputado federal, eu não falo do irmão de ninguém, eu não falo da mãe ou do pai de ninguém, eu falo de um fato público, de um fato político nacional que é público. Então eu falo bem claramente. E ele, que nunca tinha usado a tribuna até então, nunca tinha feito um tema livre, desde que se elegeu vereador, ele liga o microfone e fala questão de ordem. Aí eu te respondo já também a primeira pergunta. Questão de ordem é apenas para questionar o andamento de forma regimental da sessão. Questão de ordem é para questionar pontos do regimento. Só que, às vezes, os vereadores usam para chamar a atenção do presidente. Tanto que quem presidia a sessão era a vereadora Jade Martins, do MDB, a presidenta naquele momento, e ela corta o microfone dele. Ela pede para cortar o microfone dele, porque não cabe questão de ordem, porque ele não desligava o telefone. Aí o microfone, desculpa. Então, o primeiro ponto ele não sabe para que serve questão de ordem, mas aí é uma questão dele entender o regimento. E o segundo a falta de respeito, de ligar o microfone na fala, enquanto tem a fala no tema livre de um outro parlamentar. E aí ele ficou falando por fora do microfone, quando teve o microfone cortado, e 2 assessores, segurança, puxa-saco, que eu não sei o que são, que estavam no plenário, que estão sempre com ele, começaram a gritar também. Depois não desenrolou nada, eu falei, eu sentei, ele ficou ali revoltado, ele ligou o microfone de novo e tentou atacar o vereador Alessandro Teco, que é esse vereador do Democracia Cristã, que tinha levantado a pauta antes de todo mundo, tentou insinuar que era algo que tinha sido acordado e nunca foi. Só que o que aconteceu, professor? A gente conseguiu um fato que é inédito, tá?
Pela primeira vez, no dia seguinte, ele usa a tribuna da Câmara, na sessão de número 13. Aí faz toda aquela encenação, todo aquele choro falso, vou lutar com... Ninguém nem entendeu, tá? Os outros vereadores nem entenderam o que se passava. Porque eu vou lutar contra... Eu vou ser antissistema em Balneário Camboriú. Tipo essa hegemonia. Eu queria que a gente tivesse dos 19 vereadores, mais vereadores de esquerda aqui. Porque eu sou o único de um partido de esquerda, dos 19, declaradamente progressista. Então eu gostaria que a gente tivesse essa hegemonia da esquerda aqui no plenário, que a gente não tem. Eu gostaria que a gente tivesse uma prefeitura de esquerda em Balneário Camboriú, porque ele tentou dizer que o comunismo está dominando a nossa cidade. Aí eu volto, né? Eu não sei em que mundo ou que realidade essa turma vive. Olha, ele termina o discurso dele de uma forma... uma comédia, porque ele termina dizendo, ele diz, tá ok, que o tá ok é a chancela da família, né? Sim, então ele termina dizendo, tá ok, e a cobra vai fumar. É isso. Vai fumar. É assim que ele termina o discurso dele, tá ok, e a cobra vai fumar. Agora a cobra vai fumar. Isso. Eu espero, tá? Desculpa, mas eu espero que isso não tenha sido uma ameaça, tá? Porque se daqui para frente eu pegar uma gripe, a culpa pode cair nele. Claro, com certeza. Meu querido, tu falaste assim que o PT é o único partido de esquerda. Eu queria que tu nos ajudasse a entender como que se dará, como é que vão organizar coligações para aprovar alianças, para aprovar projetos, porque nós temos aqui, estou colocando aqui para nos ajudar na tela, tá? Porque é uma luta em glória, claro que é uma luta nobre, mas em glória, né? Então nós temos Jair Bolsonaro, Jair, no caso é o Renan, né? Jair Renan Bolsonaro como mais votado. Então a gente vê aqui PL, aí o teu nome PT, depois PL, Novo, PL, PRD, MDB, PSD, Cidadania, Podemos, PRD, MDB, PSD, DC e PDT. Como é que vai fazer para junto votar em alguma coisa? Nos explica o tamanho dessa missão. O que a gente faz, né? O PL aqui polarizou com o PSD. Então, elegeu o PSD como o grande inimigo a ser derrotado porque foram derrotados pelo PSD no Poder Executivo. Então, o que a gente faz aqui? Para a eleição da mesa diretora, eu vou dar um exemplo. Eu fui eleito líder de um bloco, fui escolhido líder de um bloco que era PT, PSD, que é o partido da prefeita, MDB, que é o partido do vice-prefeito, e tem 3 vereadores, PDT, e nós depois tivemos o Democracia Cristã junto, aí nós tivemos depois, junto desse bloco, para discutir as comissões, o Podemos e o Cidadania. Então eu liderei esse bloco na eleição da mesa diretora, e nós elegemos o presidente do Podemos, a vice do MDB, e eu como secretário da mesa diretora. Nós derrotamos, professor, o PL em todos os principais cargos da mesa diretora. E é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores de Balneário Camboriú está na mesa diretora. Então, isso mostra a lista, dá até um apavoro, né? Dá um arrepio. Só que a gente vê que a partir do nosso trabalho, que mesmo pelos vereadores de direita, o nosso trabalho que a gente faz aqui em defesa da população da cidade, ele tem respeito dos vereadores, eles falam isso comigo, quando não é uma pauta, que é uma pauta que eles consideraram ideológica, porque a população queira ou não, está ideologizada, né? A arma virou pauta da direita, a questão de discutir uma política de drogas virou pauta da direita, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres virou pauta da esquerda, saúde pública virou pauta da esquerda, educação virou pauta da esquerda. Para essa turma é assim, quem não é do PL virou comunista. E isso passa para uma parte da população. A gente tem conseguido avançar. A gente tem conseguido avançar em projetos de lei. Agora a gente aprovou, com requerimento da maioria dos vereadores, uma sessão solene que vai acontecer no dia 31 de março, em homenagem à memória do ex-prefeito Higino Pio, que foi o primeiro prefeito eleito democraticamente em Balneário Camboriú e foi assassinado pela ditadura militar.
na Escola de Aprendiz de Marinheiro em Florianópolis, e a gente vai fazer, então, no dia 31, com apoio da maioria do plenário, que assinou, o PL não assinou esse requerimento, nós aprovamos e vamos fazer, relembrando, né, essa história, e porque ele foi autorizado agora por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a família vai poder botar na certidão de óbito que ele foi vítima, ele foi assassinado pelo Estado brasileiro durante o regime militar, que era uma luta da família aqui em Balneário Camboriú, até logo depois de toda essa comoção que teve o filme Ainda Estou Aqui no Brasil. Então isso é muito simbólico. A gente consegue avançar com as pautas, mas ao mesmo tempo um projeto de lei que visava coibir a arquitetura hostil, que nós chamamos de projeto de lei Padre Júlio Lancelotti, foi amplamente derrotado no plenário. Eu tive o apoio apenas do vereador de Cidadania. Então essa é a disputa. Não é fácil. É porque, assim, defender pessoa em situação de rua, que tem uma política de acolhimento, que tem uma política de tratamento para a pessoa que faz uso de droga, de encaminhamento e geração de emprego e renda, virou política de comunista, sabe? Não dá para entender. Então, assim, os vereadores em massa votaram contrário ao projeto de lei. Muito, muito bem. Aí já deu para a gente ter uma ideia do panorama, porque Balneário Camboriú tornou-se uma cidade mais conhecida do que sempre foi no Brasil, infelizmente, pelo bolsonarismo. Infelizmente. Sempre foi uma cidade muito conhecida pela sua beleza, pela sua noite, pela sua praia, exato, mas o bolsonarismo transformou Balneário Camboriú na sua espécie de colônia de férias. E aí eles começaram a trabalhar vídeos, reels, né, nas redes sociais e tudo mais, e criou-se essa ideia, então, de que é uma cidade fascistizada. Esse termo, ele pode ser usado para definir Balneário Camboriú hoje? É uma cidade fascistizada, ou isso é um termo que é mais para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná como um todo, e Balneário Camboriú é apenas um ponto dentro dessa região? Eu acredito que Balneário Camboriú é um ponto dentro dessa região, tá? Até por causa dessa falsa imagem que passaram. Você citou muito bem. O ex-presidente vinha aqui passear todo ano. Então, enquanto presidente da República, ele vinha aqui andar de jet ski, vinha passear, vinha fazer auê com o ex-prefeito e receber bajulação. Então, assim, por isso passou essa imagem. Só que a população no dia a dia não é assim. É uma população trabalhadora, uma população que está lutando para sobreviver, porque eu falei ali que o prefeito se orgulhava do metro quadrado mais caro do Brasil. Qual que é a consequência disso? Hoje nós temos o aluguel residencial mais alto do estado de Santa Catarina. E a renda média da população é de 2 salários mínimos e meio. Sabe o que isso está ocasionando? E aí falta o debate aqui dos colegas parlamentares, que é um esvaziamento da classe trabalhadora da cidade. O trabalhador está preferindo morar em outro município, por mais que ele ganhe um pouco menos, porque o valor do custo de vida e do aluguel é muito mais baixo. Porque a cidade está sendo pensada não para quem vive aqui e trabalha o dia a dia da cidade. A cidade foi pensada nos últimos anos para quem está plantando soja no Mato Grosso do Sul, vem aqui, compra um apartamento. Tem imobiliárias que vendem apartamentos baseado na bolsa da soja, baseado na safra da soja. Então, é segunda residência. Só que a segunda residência não mantém o dia a dia e a vida da população. Com certeza. 17 horas e 56 minutos. Eu quero reforçar para vocês aí a importância de mandarem superchats com perguntas para o nosso convidado. E agora é aquele momento que eu não queria fazer vocês passarem por isso, mas por questões da notícia, eu sou obrigado a fazer vocês passar. A gente vai ter que ver o Jair Renan falando. Eu sei que vocês não gostam, mas a gente vai ter que ver ele falando aqui. Eu prometo que eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque tem muita gente que está aqui que não é obrigado a já ter visto. Então a gente não pode, num jornalismo, ficar aquela ideia, mas afinal de contas, do que eles estão falando? A gente está falando disso daqui. Acreditem, isso daqui é a fala de um vereador de uma cidade com a importância de Balneário Camboriú. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei assim, parece um episódio do Chaves. Tá? Foi mais ou menos isso que eu imaginei. Mas não é. Vamos lá. Sabemos o que está acontecendo no Brasil.
E sabemos o motivo do meu irmão Eduardo ficar nos Estados Unidos e pedir asilo pra lá. Foi duro ver o discurso dele na timeline. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas eu tenho que reagir a algumas questões aqui, gente, tá? Primeiramente, não vamos esquecer de uma coisa, porque os prints são eternos e as notícias, elas não se apagam, sobretudo na era da tecnologia. Os irmãos não estão nem aí para esse sujeito. Então, quando ele diz, foi duro ver o meu irmão, os irmãos diversas vezes desprezaram esse garoto. Diversas vezes. E o próprio pai. Isso aqui é muito mais sobre ocupação de espaço para a família do que reconhecimento do filho. Vamos adiante. Meu pai, o que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais. Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque o familiar. Eu nunca desrespeitei nenhum familiar dessa casa. O que aconteceu ontem foi uma atitude baixa, mesquinha e de baixo calão. Sobre a fuga, né, de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele tá com medo de ser preso, ele licenciou do mandato para ficar em outro país. Questão de ordem. Tá falando, meu irmão, questão de ordem. Quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Aqui até a internet não aguentou, tá? Mas é isso aí. E no final ele vai dizer, tá ok, e a cobra vai fumar. Tu quer fazer algum comentário do vídeo? Nós podemos ir adiante. Vamos lá. Eu volto naquilo que eu disse. Coloca como familiar, ataque a pessoa. Eu deixo bem claro, de um deputado federal da família Bolsonaro. Então, eu estou falando do parlamentar. Ele fez um anúncio enquanto representante da população do estado de São Paulo que ele foi eleito. Não tem nada a ver enquanto familiar. E assim, essa turma, professor, eles têm um gênese que é antidemocrático e você percebe toda vez que eles se manifestam. Eles não sabem fazer um debate público, não sabem fazer um debate político, não sabem jogar o jogo da democracia. Então, tudo se resume ao próprio círculo da família. Não estão preparados para sofrer uma crítica, para fazer um enfrentamento político, democrático, com respeito.